Olá pessoal, aqui é a Regiane mais uma vez. Vamos falar de mais um tema relacionado à avaliação escolar, tá? Dessa vez avaliação diagnóstica. Vocês sabem do que se trata? Nesse vídeo você vai entender um pouco melhor. A avaliação diagnóstica, que Lucchesi chamou assim, é aquela que ele propôs para ser colocada no lugar da pedagogia do exame. Porque ele que também criou essa expressão, né, pedagogia do exame, e eu fiz um vídeo falando sobre ela, explicando um pouquinho melhor, que é um tipo de avaliação tradicional, né, a pedagogia do exame. E o Lucchesi propõe que seja feita a avaliação diagnóstica. Por quê? Porque existe uma coisa que é a verificação, e a outra que é a avaliação, né? Verificação é um ato com fim em si mesmo. Memorizou? É capaz de repetir? É capaz de reproduzir? Então verifico se o aluno aprendeu. Ali, acabou. Já a avaliação inclui tomada de decisão e planejamento. Então eu faço alguma coisa com as informações que eu colho com essa avaliação. Essa é a grande diferença. A verificação eu paro ali, verifiquei, ponto. Na avaliação, como Lucchesi propõe, eu faço um processo de tomada de decisão a partir das informações que eu colhi com aquela avaliação. E aí eu replanejo, eu vejo uma outra forma de explicar se alguma coisa não ficou bem entendida. Então, por isso que a avaliação ela é tão diferente. Verificação ou avaliação? A escola brasileira opera com a verificação e não com a avaliação da aprendizagem. Os resultados da aprendizagem usualmente têm a função de estabelecer uma classificação do educando, expressem sua aprovação ou reprovação. Então aqui é uma fala do próprio Lucchesi falando que na escola brasileira a gente opera muito com a verificação, infelizmente ainda, né? Avaliar para manter. Como assim? Eu posso avaliar com o objetivo simplesmente de formar pessoas submissas, tá? Que é a avaliação tradicional, é o que ela faz. Ou eu posso avaliar para transformar, né? Que aí eu formo pessoas autônomas, porque com essa avaliação, inclusive eu introduzo aí um processo de autoavaliação, coloco que a pessoa também se autoavalie, verifique o que ela aprendeu, consiga me falar o que ela aprendeu de todo o processo que foi colocado. Então, a avaliação pode ter essas duas perspectivas, né? Para manter, formar pessoas submissas ou para transformar, né, no sentido de formar pessoas autônomas. Existe uma tendência social que é valorizar os resultados e não os meios, tá? Então é aquela velha fala, né, de Maquiavel, os fins justificam os meios. Então não importa o que você faz, chegou no resultado? Tá bom então. Então é uma tendência que a sociedade tem de pensar dessa forma. E aí não se valoriza muito o processo, o que se fez para chegar ali. Não se dá muita importância para isso. O importante é chegar. Chegou? Então tá bom. E o processo é o mais importante de tudo, né, gente? É nele que acontece tudo. É nele que ocorrem as interações, que ocorre a aprendizagem ou não. Então o processo ele é muito importante realmente. Existe uma crença predominante também na sociedade que as pessoas aprendem da mesma maneira. Essa é uma crença, né? Porque não existe isso. De fato, as pessoas são diferentes e cada uma aprende de um jeito. Tem uma forma de fazer essa apreensão desse conhecimento. Vamos pensar um pouquinho então, agora entrando realmente na avaliação diagnóstica. Qual o sentido da palavra diagnóstico? Já pararam para pensar? Olha só. Com a finalidade de se diagnosticar algo, gente. A gente diagnostica para quê, né? Como a gente pode pensar o diagnóstico no processo de avaliação escolar? Se a gente parar para pensar, diagnóstico, essa palavra vem muito da medicina, né? O médico dá um diagnóstico. E a partir do diagnóstico, ele toma decisões, ele planeja um tratamento. Então é isso, né? Diagnóstico no sentido de ver o que está acontecendo, em que situação está a aprendizagem daquela criança, né?
também a gente pode chamar de sondagem. Em alguns momentos na alfabetização a gente vai ver que é usado esse nome, né? A alfabetização ela faz a sondagem para ver a hipótese de escrita da criança. Então o diagnóstico verifica em que status está a aprendizagem para fazer o planejamento das ações, a tomada de decisão do que vai ser feito, qual vai ser o caminho que vai ser tomado. A avaliação diagnóstica costuma acontecer no início de um ciclo de estudos. Então, antes de começar, eu vejo lá o que o aluno já sabe sobre aquele tema, por exemplo. Entendimento sobre o que eles já sabem, coleta de dados, é um subsídio para análise e tomada de decisão. Essa avaliação diagnóstica, gente, ela tem muita relação com a perspectiva histórico-crítica dos conteúdos, né, que Saviani e Libânio defenderam, que é uma perspectiva que visa a transformação social. Então a gente viu lá na pedagogia tradicional, na avaliação tradicional, na pedagogia do exame, que não visa a transformação social. E já aqui, nessa avaliação diagnóstica, ela tem esse objetivo sim, de transformar a sociedade, transformar sujeitos passivos em sujeitos ativos, né, sujeitos críticos. A concepção que se tem aqui é dialética. Lembra? A gente viu no outro vídeo, primeiro vídeo que eu fiz sobre avaliação da pedagogia do exame, que eu falei da visão dialética. Aqui é essa concepção que está imperando, uma concepção dialética de interação e diálogo. Tá? Eu interajo com o meu aluno, eu dialogo com ele e eu descubro o que ele sabe, o que ele não sabe. Mais do que verificar, cabe então à avaliação procurar verificar se o aluno é capaz de usar as estruturas do conhecimento. Contudo, a avaliação não é apenas um instrumento de verificação dos resultados da prática pedagógica, mas um instrumento dialógico e de diagnóstico. Então aqui vemos mais uma vez uma defesa dessa ideia de diagnóstico, de dialogicidade, né, de ter o diálogo aí nesse processo. A avaliação diagnóstica, ela supera uma concepção autoritária de avaliação, que é a pedagogia do exame. É bem autoritário, né? Fez, acertou, não acertou, tá aqui sua nota, né? E classifica o aluno, rotula o aluno por conta disso. Então, a ideia é a adoção de um modelo democrático, que é um modelo que há espaço para interação, para diálogo, onde as pessoas podem dar a sua opinião, dizer o que elas estão achando do processo, o que pode ser melhorado, né? A avaliação diagnóstica, então, ela vai lá nos conhecimentos prévios, o erro é construtivo, olha que interessante, que mudança de visão, né? O erro não é demonizado como é na avaliação tradicional, ele é construtivo. Olha que legal, você errou, não tem problema. Vamos ver aqui o que foi que você compreendeu para a gente poder melhorar e ver como você pode compreender daqui para frente. Inclui a medida, mas não se esgota nela. Eu tenho uma certa medição ali da aprendizagem, mas não se esgota nisso, não simplesmente pego a informação e taxo o aluno, né? A observação, o registro e a reflexão fazem parte desse processo. Eu observo, eu registro e eu reflito para ver o que eu posso fazer de melhor por esse aluno. Então, gente, só para concluir, a avaliação que o Lucchesi propõe como diagnóstica é uma avaliação, acima de tudo, inclusiva, tá? E aí ele vai um pouquinho lá beber nas ideias de Paulo Freire, quando ele fala que, além de tudo, ela é um ato amoroso. Sabe aquela amorosidade que Paulo Freire tanto fala? Então, é um ato amoroso, no sentido de que, assim, eu faço essa avaliação com o intuito de realmente ajudar o meu aluno a aprender, e não simplesmente classificá-lo e rotulá-lo, como eu disse antes, tá certo? Então eu faço isso porque eu quero ajudá-lo a aprender. E como que eu posso ajudá-lo? Verificando lá, mas não só verificando, avaliando, tomando decisões e planejando o que eu posso fazer para ensinar melhor, para que esse aluno compreenda. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Peço aí mais uma vez que vocês curtam, compartilhem, comentem, coloquem aqui o que vocês acharam do vídeo, né? O que pode ser melhorado, e se inscrevam no canal, gente. É a única forma que o YouTube tem de saber que esse conteúdo é relevante e mandar ele para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!